Ele chegou como um cometa, iluminando os campos e encantando milhões com sua arte. Neymar Júnior, o menino da Vila Belmiro, era visto como o herdeiro legítimo ao trono do futebol mundial. Mas, anos depois, a pergunta persiste: como um príncipe tão promissor nunca se tornou rei? A sua trajetória mistura glória, polêmicas e, acima de tudo, um talento inquestionável. Neymar encantou o mundo com seus pés, mas deixou dúvidas sobre sua jornada. No vídeo de hoje, vamos explorar os altos e baixos de um dos maiores nomes do futebol moderno. O fenômeno da Vila, a ascensão no Santos. Era 2009 quando o futebol brasileiro conheceu Neymar Júnior. Um garoto franzino, mas com um talento que transbordava. Com apenas 17 anos, ele estreava pelo Santos e rapidamente se tornava a maior promessa do futebol nacional. Os dribles desconcertantes, a ousadia e a habilidade para decidir jogos chamaram a atenção do mundo todo. Entre 2010 e 2011, Neymar consolidou seu nome como novo ídolo do Santos, levando o clube a conquistas como a Copa do Brasil e principalmente a tão sonhada Libertadores. A final contra o Peñarol em 2011 foi o ápice de sua jovem carreira, marcando um gol decisivo e se firmando como a nova esperança do Brasil no futebol mundial. Comparações com Pelé surgiram e muitos acreditavam que ele estava destinado a repetir os passos do rei. Além disso, Neymar conquistou o mundo com sua magia, ganhando prêmios como o gol mais bonito do ano pela FIFA. Seu futebol alegre e despreocupado trazia um frescor que o esporte precisava. Era um garoto que jogava com a pureza de quem nasceu para encantar. O Santos se tornava pequeno para ele, e o mundo o aguardava. O MSN e o brilho no Barcelona. Em 2013, Neymar deu o salto definitivo para a Europa ao assinar com o Barcelona. A expectativa era enorme, e ele chegou como a joia que precisava ser lapidada para brilhar ainda mais. No início, houve dúvidas. Será que Neymar conseguiria adaptar seu futebol ao rigor tático e à intensidade do futebol europeu? A resposta foi um sonoro sim. Ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, Neymar formou o lendário trio MSN, uma das parcerias mais letais da história do futebol. Juntos, eles destruíram defesas, marcaram gols em profusão e levaram o Barcelona a conquistas históricas, incluindo a Tríplice Coroa em 2015, La Liga, Copa do Rei e a Champions League. O ápice veio na final contra a Juventus, quando Neymar marcou o gol que selou o título europeu. Um dos momentos mais icônicos da carreira de Neymar veio em 2017, na histórica virada contra o PSG nas oitavas de final da Champions League. Com 2 gols e uma assistência nos últimos minutos, ele comandou o Barcelona na vitória por 6-1. Foi uma atuação que mostrou sua capacidade de ser protagonista em momentos decisivos. Neymar parecia pronto para assumir o mundo. Mas, mesmo com todo o sucesso, havia um problema. Neymar nunca foi o número 1 no Barcelona. Messi era o centro do projeto e o principal jogador do time. Por mais que brilhasse, Neymar sempre esteve na sombra do argentino, o que o levou a tomar uma decisão ousada: deixar o clube e buscar o protagonismo em outro lugar. Os obstáculos no caminho. Mas havia 2 gigantes no caminho. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dominaram o futebol por mais de uma década. Com um nível de consistência impressionante, eles monopolizaram as conquistas individuais e coletivas. Jogar na mesma era dessas lendas foi, sem dúvida, um golpe de azar para Neymar. Apesar de ser um dos melhores do mundo, ele sempre esteve à sombra desses 2 monstros sagrados, que levaram o padrão do futebol a níveis quase sobre-humanos. Além disso, a transferência para o PSG em 2017
por 222 milhões de euros, parecia o movimento para assumir o protagonismo, mas, em Paris, vieram as lesões frequentes, o nível inferior do futebol francês e as eliminações precoces na Champions League. O brilho foi se apagando. Neymar buscava ser o líder absoluto, mas enfrentou dificuldades para carregar sozinho um projeto ambicioso que frequentemente não correspondia às expectativas. A pressão aumentava e os resultados não vinham. O extra-campo, talento e polêmicas. A genialidade de Neymar sempre foi acompanhada por controvérsias fora de campo. Festas, lesões em momentos decisivos e uma postura muitas vezes criticada como imatura afastaram o público e minaram sua liderança. A busca por um legado sólido ficou comprometida. Neymar se tornou mais do que um jogador. Era também uma figura midiática cercada de excessos e controvérsias que muitas vezes desviavam os holofotes de seu talento. Além disso, sua postura perante críticas frequentemente gerou atritos. Neymar sempre foi um jogador emocional e essa paixão muitas vezes o colocou no centro de debates. Muitos o veem como um gênio incompreendido, outros como alguém que desperdiçou oportunidades de solidificar sua posição entre os maiores de todos os tempos. A narrativa do jogador fora de campo acabou ofuscando o que ele podia fazer dentro dele. Seleção brasileira, a promessa não cumprida. Com a seleção brasileira, Neymar teve momentos de glória, como a medalha de ouro olímpica em 2016 e conquistas individuais. Mas, nos palcos mais importantes, como Copas do Mundo, o sonho sempre esbarrou em frustrações. Em 2014, no Brasil, ele carregava as esperanças de uma nação, mas uma lesão nas quartas de final contra a Colômbia o tirou do torneio. Sem ele, o Brasil foi humilhado pela Alemanha no famoso 7-1. Aquela Copa, que poderia ser o momento de consagração de Neymar, terminou em uma das maiores tragédias esportivas da história brasileira. 4 anos depois, na Rússia, Neymar voltou como grande líder da seleção, mas o time parou nas quartas de final contra a Bélgica. A partida expôs as fragilidades do elenco e colocou Neymar novamente sob críticas, tanto por sua performance quanto pelas polêmicas envolvendo quedas exageradas em campo, que viralizaram mundialmente. Essas críticas ofuscaram o talento que ele mostrava em jogos importantes. Já em 2022, no Catar, Neymar era o grande nome de uma seleção renovada e promissora. Apesar de um golaço contra a Croácia nas quartas de final, a eliminação dos pênaltis trouxe mais uma decepção. Foi um momento simbólico. Mesmo brilhando individualmente, Neymar parecia incapaz de levar a equipe ao topo. O sonho de ser campeão mundial continuava distante. Ainda assim, Neymar deixou sua marca na história da seleção brasileira. Tornou-se o maior artilheiro da equipe em jogos oficiais, superando Pelé, um feito impressionante para alguém que começou tão jovem. Conquistas como a Copa das Confederações de 2013 e o Ouro Olímpico são destaques importantes, mas a ausência de uma Copa do Mundo é a grande sombra em sua trajetória. Ele carrega o peso de ser comparado a lendas como Pelé, Romário e Ronaldo, que levaram o Brasil ao topo do mundo. E enquanto Neymar deu tudo em campo, a narrativa que o cerca é de um talento incompleto. O brilho de seus momentos icônicos na seleção contrasta com a falta de um título mundial, algo que eterniza jogadores na história do futebol brasileiro. Neymar é amado e criticado em igual medida no Brasil, mas ninguém pode negar que ele simbolizou uma geração de torcedores que ainda sonha com a sexta estrela no peito. Seu legado na seleção é complexo, marcado por momentos mágicos, mas também por derrotas que ainda doem no coração do torcedor brasileiro. Neymar Júnior é, sem dúvida, um dos jogadores mais talentosos de sua geração. Seus números impressionam, sua habilidade é inegável, e ele será lembrado como um ícone do futebol brasileiro. Mas o trono, aquele reservado para os maiores da história, nunca foi ocupado por ele. Talvez tenha sido azar,
talvez escolhas, talvez destino. Mas a verdade é que Neymar, o príncipe, nunca se tornou rei. O mundo do futebol reconhece sua genialidade, mas também lamenta o que poderia ter sido. E no fim, talvez o maior adversário de Neymar tenha sido ele mesmo. E você, o que acha? Neymar ainda pode mudar essa história na Copa do Mundo de 2026? Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e fique também com esse vídeo no qual contamos a história do bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Obrigado por assistir e até mais.